A Netflix lança, o Mundo do Rô vai lá, assiste, entende, analisa e traz aqui para vocês sinopse, comentário, crítica e uma opinião sobre os lançamentos. E essa vez nós vamos falar de uma minissérie que foi lançada agora no começo de março, que é uma comédia dramática que eu achei um tanto quanto interessante. Ela também é baseada num livro de mesmo nome, mas que teve algumas mudanças na história, pelo que eu tava lendo, mas eu não vou opinar sobre o livro porque eu não li, tá? Eu só assisti a série e eu achei a série um tanto quanto ok. Vou justificar no decorrer do podcast. Então, antes de mais nada, habitantes, sentem-se, se acomodem, coloquem o seu foninho de ouvido. Se você não segue o Mundo do Rô aqui no Spotify ou lá no Instagram, já aproveita e vai lá seguir a gente. E compartilhe com seus amiguinhos. Tem sempre conteúdo aqui às segundas e quartas. Então vamos falar sobre essa série. Nós vamos ter o personagem principal, que é o Vladimir, que é um professor que veio novo numa escola. Uma escola não, numa universidade. Ele está sendo colocado para substituir o marido da nossa segunda protagonista, a professora de literatura, M. O marido dela, o John, foi afastado das atividades como professor por conta de uma dezena de problemas que ele criou. Mas primeiro eu vou falar sobre a professora de literatura e depois a gente vai chegar em quem é o John. A M, ela é uma professora de literatura um tanto quanto tradicional. Só que, baseado no mundo de hoje, ela é vista com olhos não tão bem agradáveis. Por quê? Ela cita alguns livros, ela tem algumas bases de educação e de construção educativa da matéria dela, um tanto quanto antiquada. Ela usa alguns livros que descaradamente são misóginos, que têm alguns discursos não muito politicamente corretos. Ela tem um posicionamento meio que confuso com o ambiente e com a imagem que ela quer transparecer. Ela quer colocar como uma professora muito bem atualizada e sempre ao dispor dos alunos e muito amiga de todo mundo e tudo mais, só que ela não condiz com o que ela faz dentro de sala de aula. Esse posicionamento dela com esses escritores, esses livros, esses assuntos que abordam, de certa forma, algumas coisas sensíveis para o mundo de hoje, e não porque foi produzido na época dos livros e dos escritores, existe esse gap muito grande de tempo e espaço, fazendo com que ela seja vista pelos estudantes como uma professora meio complicada. E aí ela meio que floreia muito a vida dela. Ela conta a vida dela pra gente como se ela fosse uma professora super bem sucedida, que as aulas delas fossem lotadas de aluno, que todo mundo a idolatrasse, visse ela como uma das melhores professoras da universidade. Só que a gente percebe que é muito mais sobre a imagem que ela tem do que a realidade. E aí a gente vai começar a destrinchar a história baseado nesta frase: a diferença de narração e realidade. Vamos agora analisar o segundo personagem, que é o marido dela, o John. O John também é um professor da universidade onde ela trabalha, só que ele está afastado do cargo de professor. Por quê? Durante os anos que ele deu aula, ele acabou se envolvendo com algumas alunas. Entendemos que são alunas maiores de idade e que não foi nada criminoso no intuito de assédio enquanto menores de idade. Entretanto, por serem mulheres, por serem jovens, garotas, estudantes da universidade onde ele é professor e ele também era diretor, acaba indo muito na questão ética e moral, educacional e universitária, aonde isso não é visto com bons olhos. Só que por ser algo que já está correndo há um certo tempo, e os assédios e esse problema todo, alguns deles já tem no mínimo 10 anos que aconteceram, a situação fica um pouco meio delicada de se analisar, porque
como diz uma frase na minissérie várias vezes, os tempos eram outros. Se você analisar de 2026, que a gente está hoje, há 10 anos atrás, 2016, muitas questões sociais mudaram o comportamento, o jeito de visualizar as coisas. Então, muito do que hoje a gente vê como errado, há 10 anos atrás, não era bem visto como errado. Era visto como algo meio duvidoso? Sim, mas nem todo mundo via como algo tão errado, tão absurdo, igual a gente vê hoje. E contando que tem casos de alunas que se envolveram com ele há mais ou menos 30 anos atrás, a situação torna uma proporção muito maior e muito mais complexa. Por quê? O tempo e o espaço também se tornou muito subjetivo. Por quê? Há 30 anos atrás, uma aluna se envolver com um professor não era algo tão incomum. Existia uma certa fantasia das meninas se envolverem com professores, com diretores, com homens mais velhos. Era uma coisa que meio que comum nos Estados Unidos e no mundo num todo ocidental. Existia essa fantasia, não sei se no Oriente também tá? Mas eu só tô citando o Ocidente porque isso a gente vê em filmes, em livros, do lado de cá do mundo. Existe essa fantasia de alunas mais jovens com professores mais velhos. E há 30 anos atrás, a gente consegue imaginar que isso era uma coisa muito mais normalizada e vista de uma forma muito mais sutil e muito mais tranquila do que hoje. Hoje, um professor se envolver com uma aluna, dependendo do nível de envolvimento, pode sim dar cadeia, pode sim dar coisas muito graves, porque não deixa de ser um cargo, uma pessoa de posição social superior a um aluno, que é um jovem, novo, inocente, que está começando uma vida, sendo, de alguma forma, manipulado por uma pessoa mais velha e mais madura. Tá? Então existe esse suporte por conta do jovem que faz com que essas atividades se tornem mal vistas. Mas enfim, então a gente já tem os dois principais personagens, a professora M e o marido dela, o John. E aí chegam então dois novos professores, que é a Cynthia e o Vladimir. Eles são casados e eles entram na universidade como os dois novos professores, ele e o Vladimir, para inclusive substituir algumas aulas do marido da M. Eles dão todos aulas meio que da área de filosofia, literatura, antropologia, porque pelo que eu entendi é uma universidade de humanas, letras, coisas do gênero. É arquitetura. E o Vladimir, ele vem com essa Cynthia, que é a mulher dele, com uma relação um pouco delicada. Pelo contexto da história, depois que ela teve o filho, ela teve algum tipo de depressão, algum tipo de problema de saúde mental, que fez com que, quando a criança tinha 2 anos, ela tentasse se desviver. E isso fez com que a relação dos dois se tornasse um tanto quanto frágil. E ela meio que vê o Vladimir como uma pessoa muito certinha, muito aquela coisa controlada, engessada, muito puritano. E ela queria que o marido dela fosse uma pessoa um pouco mais leve, um pouco mais flexível. Só que uma parte dele ser assim é justificada por conta do histórico que aconteceu na saúde dela. De alguma forma, a gente descobre no decorrer da série que ela teve envolvimento inclusive com drogas, com bebida, coisas assim, e que ele faz de tudo para ser o certinho, não beber, ou não usar drogas, ou não fazer nada de errado, para ser como um exemplo e um suporte para a mulher dele. Só que ela, a todo momento, ela joga algumas indiretas, inclusive, para M, de que ela acha que o marido dela precisava se divertir mais, precisava sair mais, conhecer gente e ter um pouco mais de vida fora do trabalho e da casa. O que a gente não sabia e que a gente começa a descobrir é que a M, ela tinha uma relação com o marido dela, o John, meio que aberta. Ela sabia que ele tinha esses affairs com essas alunas,
ela sabia que ele tinha envolvimento com outras pessoas e ela meio que ficava na dela, não emitia nenhum tipo de opinião e fingia que estava tudo bem. De uma forma ou de outra, isso não tem muitos detalhes na série sobre como que é a dinâmica desse relacionamento dos dois, mas dá a impressão que é uma relação aberta. Só que a universidade, a todo momento, pressiona ela porque ela não se posicionou nem a favor, nem contra o marido. Ela simplesmente mantém a ideia de que eu sou eu, ele é ele, eu não tenho nada a ver com isso. Só que, querendo ou não, ela é a mulher dele, a pessoa que convive com ele, que é vista socialmente com ele, e que, de certa forma, os alunos acabam criando uma certa ansiedade e desconforto de estar na presença dela por conta da sombra do marido. Então a vida dela na universidade vai se tornando um caos. Por quê? Porque as pessoas meio que não confiam nela, porque ela preferiu se abster de emitir qualquer tipo de opinião. E aí, por incrível que pareça, faz conexão com o podcast anterior que eu publiquei aqui sobre as amebas sociais. As pessoas que não se posicionam, não fazem nenhum tipo de crítica, que simplesmente ficam caladas ali fazendo a pêssega. Ela cria esse ambiente e ela começa a passar por problemas com os alunos, com outros professores, por conta dessa situação do marido. Desse não posicionamento, desse não se manifestar, nem contra, nem a favor, nem nada. E uma das pessoas que começa a se aproximar dela e tentar fazer amizade é o Vladimir e a Cynthia. Só que a Em, ela é uma escritora que ela tem algum tipo de fantasia dentro da cabeça dela, de comportamento e tudo mais. A gente percebe que ela tem um tipo de desvio de caráter. Não que ela seja uma pessoa ruim, mas ela tem ali algum tipo de distúrbio. E ela começa a fantasiar uma relação, uma intimidade, uma conexão entre ela e o Vladimir. E aí, durante a história, a gente começa a se confundir, se em alguns momentos, de fato, o olhar, a fala, os gestos, o que ele fez, de fato, foi alguma coisa intencional, ou se é tudo a narrativa que ela mostra pra gente do que ela está vendo e não do que de fato está acontecendo. Por isso que eu disse para vocês prestarem atenção naquela frase: narrativa, realidade. Ela narra pra gente como se o Vladimir a todo instante estivesse ali se expondo para as professoras, para as alunas, para as outras colegas de trabalho da escola, seja qual for o cargo. Ela fala que ele é tipo um pavão, que ele é grandão, que ele põe os braços para trás da cabeça quando ele vai falar com as pessoas, como que querendo exibir os seus músculos, os seus braços fortes e não sei o quê. E ela cria essa narrativa, essa descrição dele como esse pavão. E a gente começa a prestar atenção e falar, parece que ele faz isso, parece que ele cria esse ambiente. Parece, mas a gente nunca tem a conclusão de se ele parece de fato ou não. A história vai se desenrolando e vai acontecendo muito mais dramas e muito mais problemas entre ela, o marido, a filha e o Vladimir e a Cynthia. Informações cruzadas, mentiras, problemas, alunas que vão abrindo reclamações contra ela. O caos vai se instaurando. Vai se tornando uma coisa de uma proporção muito sufocante. A série, ela vai sufocando a gente porque vai acontecendo uma coisa suscetível da outra e ela vai tentando salvar as coisas, apagar os incêndios. Ao invés dela melhorar, ela vai piorando as coisas. Ela vai deixando tudo mais caótico do que já tá. E isso vai deixando a gente do outro lado, tipo assim, mano, para, fica quieta, cala a boca. E ela vai e continua, ela vai e faz, ela vai e fala, ela vai e querendo ali salvar, e puxa daqui, puxa dali, estica e organiza, não sei o que, nananã. E a gente fala, onde ela vai parar? E ela não para.
Esse é o problema. Ela não para. A gente termina a série com vendo ela fazendo algo terrível. Você fala, meu Deus. Porque ela começa a misturar o que é fantasia, o que é o livro que ela está escrevendo, do que é a realidade. E a gente começa a se perder no meio dessa confusão dela do que de fato é real. Ela tem uma frase que ela fala no livro não, na série, que é: mas vocês não acreditam em mim? Porque ela conversa com a gente. Ela quebra a terceira parede, a terceira não, a quarta parede, e ela conversa com a gente. Ela fala: como assim vocês não acreditam em mim? Lógico que eu fiz isso. Só que a gente fica, mas espera, ela fez mesmo? Eu não vi. Ah, ela não mostrou. Ela mostrou tudo menos isso. Esse recorte aqui a gente não conseguiu ter acesso. E aí a gente fica naquela expectativa de entender o que se passa de fato na realidade, o que de fato é a dissociação que ela cria da realidade. O comportamento com a filha, o comportamento com o marido, o comportamento com a Cíntia, o comportamento com o Vladimir, o comportamento com outras professoras e alunos, a gente vai percebendo que ela vai dissociando os comportamentos e ela vai criando conversas e discursos muito baseados na fantasia e não na realidade. É aquela pessoa que ela vai mentindo tanto, ela vai fantasiando tanto, ela vai criando tanto um ambiente na imaginação que ela se perde. E aí tudo vai girando em torno dela, da vida dela, do sucesso dela e da idealização que ela colocou em cima do Vladimir. De uma forma muito direta para vocês, porque o nome da série é esse, ela vai criando uma fantasia muito grande em cima do Vladimir. Sobre o jeito que ele comunica, o jeito que ele fala, o jeito que ele se posiciona. Ela coloca de um jeito como se ele estivesse se oferecendo para ela. Como se ele estivesse ali galanteando ela e querendo trair a esposa. Tudo bem que existem algumas frases da esposa dele, que a gente não sabe se foi de fato o que ela disse ou se foi o que a M disse pra gente, mas ela dá a entender que ela queria que o marido dela tivesse uma vida amorosa fora do casamento. Ela dá a entender isso. A gente não tem o discurso real. A gente tem uma ideia de que a Cíntia fala: eu acho ele muito puritano, às vezes eu queria que ele fosse menos certinho, mas ela não diz com as seguintes frases: eu queria que meu marido tivesse um caso. Ela joga essa frase, ela joga essa comunicação, ela fala sobre isso, porque a Amy meio que confessa para ela que o casamento dela com o marido era aberto. E aí a Cíntia joga essa frase. Então a gente tem a tendência a acreditar que ela está sugerindo que ela queria que o Vladimir tivesse um caso, um affair fora do casamento. Mas ela não afirma. E aí a Amy e o Vladimir começam a se aproximar cada vez mais. Só que a gente começa a se perguntar: até onde vai essa aproximação? Até onde essa história é de fato o que está acontecendo ou ela está fantasiando? Até onde de fato isso é real ou isso é a descrição do livro que ela tá fazendo? Ela tá escrevendo um livro, ela tá escrevendo um romance erótico, onde uma professora tá se apaixonando por um outro professor. Ela tá narrando essa história. Ela tá escrevendo aquilo ali num bloco de papel. E ela, de alguma forma, tá vivenciando aquilo. Mas é aquilo, fica sempre aquela linha tênue entre a narrativa e a realidade. Eu vou dizer pra vocês, a série é muito boa, porque ela te prende de um jeito que você fica todo o tempo tentando entender o que está acontecendo. E você só vai conseguir entender de fato o final da série, ou não, só no final. Só quando ela termina o último episódio. Só quando literalmente acontecem as últimas cenas que você fala: nossa. Só que aí fica aquilo. O que é real e o que é narração? Porque a gente nunca tem a resposta. Porque não tem livro 2. Mas eu recomendo. Assistam, comentem, revejam, leiam e depois voltem aqui. Volta aqui pra gente discutir e ver o que vocês acharam. Eu acho que vale a pena, por mais que seja algo meio confuso de se entender e de alguma forma um pouco meio não convencional, a narrativa da série, mas eu achei bacana a temática. Eu achei bacana colocar
a mulher ali como uma certa vilã e de alguma forma mostrar que ela que tá meio que assediando, ela que meio que tá fantasiando, ela que meio que tá colocando a situação como se a gente tá acostumado a ver o homem indo atrás da mulher, e no caso aqui é a mulher que tá indo atrás do homem. Então essa troca de papel social acaba dando esse ritmo diferente na série, que faz a gente querer assistir a série toda em 2 dias ou num dia só. E é isso, habitantes. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou muito bom o texto aqui, de comentando com vocês, mas eu gosto de contando os detalhes conforme eu vou lembrando das coisas, para vocês também irem junto comigo, criando as cenas na cabeça. E é isso, até o próximo episódio e um beijo.